Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo da noite de hoje. Desta vez nós escolhemos o tema do perdão. Em 2013, eu assisti uma palestra espírita do Neandertal Alves e fiquei aguardando uma oportunidade para trazer esses ensinamentos aqui no CEGEM. Mas esse tema é muito bem elaborado sobre vários aspectos por vários palestrantes espíritas e estão disponíveis aqui no YouTube. Mas no estudo de hoje, daremos enfoque somente ao perdão aos inimigos. Mas o que o Neandertal trouxe de diferente? Ele nos fala sobre os 9 passos do perdão, que dá título ao estudo da noite, e vai fazendo uma comparação com a doutrina espírita. Nós também levantamos várias outras passagens de mensageiros espirituais que são verdadeiros embaixadores dos céus para a terra, que nos confortam e esclarecem há muito tempo. Os 9 passos do perdão são a base do livro O Poder do Perdão, uma receita para a saúde e felicidade, de autoria do Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, na Califórnia, e foi publicado em 2001. Ele conseguiu provar cientificamente que o perdão, a eficácia do perdão, e para a ciência ele trouxe uma contribuição notável. Mas o que levou o Dr. Fred Luskin a escrever esse livro? Bem, há um ditado que diz que às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir o perdão. E foi isso que aconteceu com ele. Ele tinha um amigo muito íntimo que de repente desapareceu sem dar qualquer notícia. 3 meses depois, ele descobriu através de outro amigo que o desaparecido tinha se casado e nem sequer tinha lhe mandado o convite. E soube que a noiva queria que ele se afastasse completamente. Exatamente de quem? Dele, do Dr. Fred Luskin. E isso lhe causou uma mágoa intensa e muito sofrimento. E ele não conseguia esquecer nem perdoar. Mas como ele, um psicólogo, um mestre na universidade, um conhecedor das emoções humanas, como não conseguia lidar com isso? E no meu caso, dizia ele, que não perdi nenhum ente querido, e sim um amigo que me abandonou, como é que eu faço agora? E buscando entender por que razão e como fazem as pessoas que, passando por sofrimentos difíceis, conseguem superar ódio, rancor, mágoa, depressão e dão a volta por cima, ele decidiu fazer uma enquete informal entre os seus alunos da graduação, tentando obter respostas sobre como perdoar em uma situação semelhante. Foi aí que ele teve a ideia de fazer um projeto de pesquisa de doutorado em aconselhamento e psicologia da saúde para tentar provar cientificamente o quanto o poder do perdão é benéfico para a saúde física e mental de qualquer pessoa. E foi assim que nasceu o projeto do perdão, que deu origem ao seu livro, que ensina as pessoas a perdoar todo tipo de mágoa, desde as pequenas, diárias, para conseguir perdoar, até as mais profundas e assim trazerem mais paz para as suas vidas. E que a mágoa, não importa a gravidade dela, pode ser superada pelo perdão no momento presente para libertar quem perdoa do passado de dor e permitir novos voos para o futuro. Com esse estudo, ele chegou à conclusão que as pessoas aprendem a perdoar e elas ficam menos iradas, menos magoadas, mais otimistas, tornando-se mais inclinadas ao perdão em diversas situações e também tenderam a uma maior espiritualidade, compaixão e confiança. Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Como psicólogo, ele selecionou vários participantes para a pesquisa que teriam passado por situações que exigiam o perdão. E, ao mesmo tempo em que ele fazia isso, fazia um acompanhamento terapêutico com uma equipe de médicos que analisava o estado físico daqueles pacientes.
Nas análises físicas, os médicos identificaram redução do estresse, da pressão alta, dos problemas estomacais, da insônia e todos esses sintomas psicossomáticos que surgem por ocasião dos momentos muito estressantes, além dos emocionais, como mágoa, raiva, depressão, angústia. Ou seja, quando as pessoas perdoam, todos os indicativos de saúde melhoram. Ele explorou tradições ancestral do perdão como referência teórica e os participantes treinavam o exercício do perdão. A metodologia que ele utilizou foi validada através de 6 bem-sucedidas pesquisas conduzidas por ele nesse projeto do perdão. Aprender a perdoar, diz ele, que leva ao aumento da felicidade, da vitalidade física, da esperança, ao otimismo reforçado e às habilidades na resolução de conflitos. E esse trabalho do Dr. Luskin foi tão bem aceito que ele realizou mais de 10 projetos de pesquisa bem-sucedidos na formação e medição da terapia do perdão. E pôde em 3 ocasiões trabalhar com homens e mulheres de ambos os lados da violência na Irlanda do Norte, que tiveram familiares mortos, mães que tiveram os filhos destroçados em explosões por conta dos ataques terroristas do ETA. Depois ele foi convidado para apresentar o seu projeto de perdão em Serra Leoa, para as vítimas daquela guerra civil que se alastrou por tantos anos. O país entendeu que para alcançar a paz dentro do seu território era indispensável que as vítimas dos 2 lados do conflito pudessem perdoar e ser perdoados. Então, ele trabalhou com professores a técnica do projeto do perdão e eles então compartilhavam esse conhecimento. Foi convidado também pelo governo da Casa Branca a trabalhar com o projeto de perdão para dar uma resposta de consolo ao povo americano e principalmente aos parentes das vítimas do World Trade Center. Para nós, espíritas, é muito importante porque tudo isso confirma os ensinamentos que os espíritos nos ensinam sobre a importância do perdão no aspecto físico e mental. A gente vai lembrar de André Luiz, numa psicografia em 1972, a primeira edição do Sinal Verde. Ele lá diz: quanto mais avança a ciência médica, mais se compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimentos, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças. E continua dizendo que o remédio contra semelhantes conflitos da alma é o perdão no veículo do amor. Tem uma mensagem que Divaldo Franco psicografou em 2004 na Índia. Nela, Joana de Ângeles nos alerta também que enquanto vicejam os sentimentos de desforços, de animosidade, de rebeldia em relação a pessoas ou a acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a nossa saúde fisiológica e o nosso comportamento. E diz ainda que as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório, ao mesmo tempo que as glândulas endócrinas são prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando tudo para o nosso sistema imunológico que se desestrutura. O Dr. Fred Lux também descobriu que grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, na mensagem Perdão, o Remédio Santo, ele recorda que nós dispomos da cura do corpo físico e que nos estados enfermiços da alma, nós também precisamos ter a adequada medicação para restaurar o nosso equilíbrio. Se a gente se preocupa tanto em curar o corpo físico das doenças, é natural então que nos achaques dos espíritos nós refaçamos as nossas forças para também curá-lo. Tanto quanto não devemos
preservar, conservar detritos e infecções no nosso corpo, não podemos também manter aversão e rancor na própria alma. Então, o perdão é, pois, para Emmanuel, o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Mas o que mais que o Dr. Luxkin deduziu? O processo de mágoa é sempre igual, não importa a gravidade da mágoa. O perdão tem mais a ver com o presente do que com o passado. Então, ele diz, por que a gente não pode perdoar esses problemas e desavenças no cotidiano de todos nós? E a frase mais marcante dele é que ele diz que o perdão é uma escolha que a gente faz para estar em paz agora, a despeito do que nos tenha ocorrido. Resumindo, o perdão permite o indivíduo desobrigar-se de carregar a afronta para todos os lados em que se vai. E como é que é possível isso? Ele faz uma comparação da nossa mente com uma tela de radar de videogame, onde vemos muitos aviões passando para lá e para cá. Esses aviões dentro da nossa mente seriam as nossas mágoas, porque temos uma visão particular da afronta. Assumimos tudo num caráter muito pessoal, o que aumenta enormemente o nosso sofrimento. Mas ele responde também como é que nasce uma mágoa. Quando a gente não queria que alguma coisa acontecesse e acontece. Quando alguma coisa, um acontecimento que não esperávamos se concretizou. Quando alugamos muito espaço e agregamos muito valor emocional ao fato na nossa mente. Mas ele também esclarece que o perdão não é fechar os olhos para a falta de amabilidade das pessoas, não é negar o sofrimento nem a causa, e muito menos apagar o passado, mas sim tentar enfrentá-lo e reconstruir-se. É permitir-se libertar desse passado, e o perdão também, diz ele, não é desculpar o mau comportamento no convívio familiar, por exemplo. Não é se omitir de educar e de enfrentar com coragem vícios, drogas e mentiras. Não é negar a raiva ou a mágoa, fingir que perdoou, forçar um convívio difícil com a parentela. Não é anular sentimentos. Então foi para isso para ajudar as pessoas, que ele cria os 9 passos do perdão. O passo número 1, ele diz, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então, relate a sua experiência para 1 ou 2 pessoas da sua confiança. No passo 2, ele nos convida a comprometer-se conosco mesmo, a fazer o que for preciso para que a gente se sinta melhor. Que o ato de perdoar é para nós e para mais ninguém, e que ninguém precisa saber da nossa decisão. No passo número 3, ele diz que a gente tem que entender o objetivo, porque perdoar não necessariamente é reconciliar com a pessoa que nos perturbou, nem nos tornarmos cúmplice dela. A única coisa que a gente quer é a paz. O passo número 4, ele diz que a gente tem que ter uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconhecer que esse nosso aborrecimento vem dos sentimentos negativos e do desconforto físico que a gente sofre agora, e não de quem nos ofendeu há 2 minutos, há 10, há 30 anos atrás. No passo número 5, ele diz que no momento que a gente se sentir aflito, a gente procurar praticar técnicas de redução do estresse para aliviar esse mecanismo no nosso corpo. Passo número 6, desistir de esperar que essas pessoas na nossa vida, né, esperar coisas de outras pessoas na nossa vida, coisas que elas não escolheram dar para nós. Que a gente tem que reconhecer as regras não cobráveis que a gente tem para a nossa saúde ou para o nosso comportamento e para o comportamento dos outros. E nos lembrar que sempre a gente pode esperar saúde, amizade e prosperidade e lutar para consegui-lo. Mas a gente vai sofrer muito se a gente começar a exigir isso das pessoas, quando a gente não tem a capacidade de fazer isso acontecer.
Passo número 7, colocar energia nos nossos objetivos positivos com um meio que não seja através da experiência que nos feriu. Em vez de a gente ficar reprisando mentalmente a mágoa, trocar os caminhos para a gente descobrir outros fins. No passo número 8, ele diz para a gente se lembrar que uma vida bem vivida é a nossa melhor vingança. Em vez da gente se concentrar nas nossas mágoas, que dá muito poder para a pessoa que nos magoou, a gente vai buscar a beleza, o amor, a bondade ao nosso redor. Passo número 9, o último dele, né? Modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você quer contar. Ah, mas eu gostaria que o meu filho, meu marido, minha irmã, minha filha fizessem assim. Mas eles não são assim. Emmanuel recorda que geralmente as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos que estão vinculados numa outra esfera, agora reunidos não por acaso na esteira da convivência. E para o Dr. Luxkin, o perdão é a paz que nós começamos a sentir quando permitimos o pouso dos aviões, ou seja, o pouso dessas mágoas que estavam rodando em círculo, ruminando na nossa mente, nos perturbando. É saber que o perdão não é para o autor da afronta, da ofensa, e sim para nós que estamos usando em nosso benefício pessoal. É quando a gente determina não querer mais sofrer com aquela afronta. É recuperar o controle das nossas próprias emoções. Então, vocês vejam só os passos todos que ele nos traz. Resumindo, então, ele define o perdão como a experiência de paz e compreensão que pode ser sentida e construída no momento presente. É o primeiro passo para se viver uma nova história. Mas aí a gente pergunta, o que a doutrina espírita também nos diz sobre perdão ao que nos tenham magoado, ofendido? Para começar, vamos lá buscar a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre o perdão das ofensas, que é uma virtude necessária para a nossa evolução moral. E ainda o Espírito Simeão, nesse capítulo, reafirma um dos ensinamentos de Jesus, que diz no famoso diálogo com Nicodemos que não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, e pede para que apliquemos em nós mesmos esse ensinamento, essa fala de Jesus, os conselhos de Jesus a Pedro, que nós vamos ler lá no item 14 dessa passagem do Evangelho. Na mesma passagem, o Espírito Paulo, apóstolo, ensina que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Desse modo, essa afirmação nos faz refletir sobre os nossos erros, além de compreender que somos falhos e ofensores, tanto quanto aqueles que nos ofenderam. E Paulo prossegue dizendo: perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E ele então nos convida: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor, até mesmo diante de uma ofensa leve, como que a gente vai querer que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade temos de indulgência? Então, vou dar uma tarefinha de casa para vocês. Aproveitem para ler este capítulo 10 no Evangelho no Lar desta semana para reforçar esse aprendizado, já que só o capítulo daria material para a gente fazer todo o estudo da noite. Então, não podemos estender aqui todas as belas e sábias lições que ele nos traz. Então, vocês aproveitem para reforçar o aprendizado lá. A querida benfeitora Joana de Ângeles nos adverte que quem guarda rancor
coleciona lixo moral e, consequentemente, vai terminar adoecendo. Ela tem uma mensagem chamada Perdoar, está lá no livro Florações Evangélicas, onde ela nos aconselha a perdoar, seja o que for e a quem for, já que o perdão beneficia aquele que perdoa, por proporcionar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Vejam bem, tudo aquilo que foi descoberto pelo Dr. Luxem há mais de 30 anos, estão nas mensagens espíritas, né? E nessas mensagens que os espíritos também nos trazem. Joana ainda nos convoca a perdoar todo tipo de ofensa, de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal, dizendo que eles não merecem as nossas preocupações e muito menos os nossos sofrimentos. Nós temos compromissos muito mais valiosos com a vida para perder tempo com essas mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. E o nosso adversário, diz ela, é a nossa chance de superação de melindres, das pequenezes que nos assinalam a existência. Então, já chegando ao final do nosso tempo, né, nós vamos lembrar ainda mais uma mensagem de André Luiz no livro Aulas da Vida, quando ele nos orienta a usar a paciência e o perdão infatigavelmente, reforçando todo o ensinamento do Evangelho. E ele diz que somos carinhosamente tolerados pela bondade divina milhares de vezes. Então, manter o vinagre da intolerância na nossa mente é provocar a própria queda na morte inútil. Ou seja, podemos até antecipar a nossa desencarnação pela nossa incapacidade de perdoar. Emmanuel também tem outra mensagem no livro Almas e Corações que chama Como Perdoar. E ele nos indaga também por que vamos manter processo de queixa contra as pessoas que nos magoaram, se no tribunal da vida o próprio Deus não nos sonega amor e confiança. E nos orienta a perdoar a quantos nos aborreçam, a quantos nos firam. Nos convoca a perdoar agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Pede para que nós recordemos que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados também trazemos as nossas. E nos recomenda o perdão como remédio para a alma, dizendo que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo humano. Então vamos recordar a mensagem de Paulo dirigida a nós espíritas. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser feito em vão. Feliz quem diz, nada tenho contra o meu próximo. Pois bem, meus irmãos, sugiro a vocês ainda que hoje à noite pegar o Evangelho, abrirem na parte da coletânea de preces espíritas e lá no finalzinho fazerem a prece para os inimigos e para os que nos querem mal. Está lá nos tópicos 46 a 49. Vamos agradecer, então, a oportunidade de nos reunirmos novamente, ainda que virtualmente, né, aos amigos espirituais, benfeitores da nossa casa, e que todos nós possamos ter uma semana de muita paz e harmonia. Mas depois da prece não se vão, porque nós vamos terminar com uma música, tá? Então, queridos irmãos, vamos fechar o estudo da noite com a música da grande compositora carioca espírita que escreveu e compôs lindas músicas para a nossa reflexão. É Vilma Macedo, carinhosamente conhecida como a tia Vilma, que eu tive a felicidade de conhecer no Rio, já que ela trabalhava no movimento espírita com a minha irmã Dalila Mello. E eu tenho certeza de que ambas estão hoje trabalhando na espiritualidade, dando continuidade ao trabalho que com grande dedicação executavam aqui na Terra, na evangelização da infância.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem agora com a música que se intitula Perdão e é interpretada por João Emílio.